Continuando nosso controle de estoque, até agora a gente fez o controle de estoque com relação a só a entrada de itens, né? Agora a gente precisa fazer com relação à saída de itens, que na verdade vai ser o próprio geração de vendas. Eu estou aqui no meu geração de vendas e vou lançar uma nova venda. Eu vou clicar aqui em nova venda. Ele vai trazer aquele modelo que a gente já está acostumado. Vou escolher aqui um cliente. Não tenho nenhum cliente cadastrado, vou criar aqui um cliente. Vou colocar Apple, não, vou colocar Orange. Vou colocar CPF, data de nascimento, endereço vai ser Joinville, o usuário que lançou é o Dante, tipo de cabelo é liso, que me impor, sim. Vou lançar aqui. Aqui eu tenho cliente, vou usar este cliente agora. Trouxe aqui o cliente Orange. Agora, nome do item. Vou pegar aqui um item. Aqui, na verdade, faltou quantidade, né? O quantidade, beleza. Agora deixa eu ver como é que está essa situação aqui do lançar, porque como a gente já fez algumas mudanças, provavelmente vai ter que fazer umas mudanças nesta função também. Passou para cá, foi para o lançar itens, beleza. Aqui, antes de qualquer coisa, eu tenho que verificar se ele não está com nenhuma venda com a quantidade em branco, lembram? Essa quantidade aqui eu tenho que verificar se ela não está em branco. Então eu vou ter que vir e vou colocar assim, ó. Aqui foi aqui. Vou ter que procurar aquele get last row por coluna, que é esse aqui. E vai ser nessa planilha aqui, formulário de dados. Formulário de dados não, formulário de vendas. Tá aqui. Beleza. E aqui a coluna pode ser a D mesmo, porque eu já vou puxar por aqui. E ele vai fazer um loop agora. For var i igual a 0, enquanto o i for menor do que a quantidade de linhas de itens, bota i mais mais. Mas dessa forma, bota formulário.getRange. Ele vai entrar na linha, ele vai chegar nessa linha aqui. Ele vai poder olhar aqui direto, na verdade, não precisa entrar lá. Então ele vai olhar na coluna, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ser na linha i mais 1 e aqui na 9. Ponto getValue. GetValue. E ele vai ter que verificar if esse getValue aqui ele deve ser diferente de branco. E aqui eu vou colocar uma variável para ver, verifica se colocou o item igual a sim, vou deixar assim. Aqui eu vou deixar o contrário. Aqui ele vai ter uma função chamada verifica se o seu usuário colocou o item. E ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, vai estar sim, mas se ele achar uma linha aqui em branco, que no caso ele vai vir e vai rodar a quantidade de itens que tiver aqui. Se tiver essa quantidade de itens, ele vai entrar nesse aqui e ver se tem uma quantidade aqui. E assim por diante. Se ele tiver essa situação assim, ó, por exemplo, ele vai dar um erro. Ele vai vir e vai falar, verifica se colocou o item, ele vai puxar que não. Enquanto ele ficar aqui no loop e ele não encontrar, ele vai se manter a variável aqui de cima. Então eu vou vir e vou botar assim, ó, if essa variável for igual a sim, continua a função. Daí eu vou pegar tudo que tem aqui para baixo e vou colocar aqui para dentro. E agora eu vou colocar, caso deu erro, eu vou ter que anunciar que teve esse erro, né? Porque o usuário não pode ficar ali viajando, ele tem que receber um alerta. Por isso eu vou pegar aqui um alerta e eu vou escrever
faltou quantidade de algum item. E vamos ver se está funcionando. Vou deixar assim errado mesmo e vou localizar assim. Ó, puxou aqui. Então está funcionando. Deixa eu lançar assim, ele tem que dar tudo certo. Deu tudo certinho. Tá, deu tudo certo, mas agora a gente tem que lançar lá no estoque também isso, né? A gente teve uma saída aqui de item, mas a gente não teve uma saída de item lá do estoque. Então deixa eu voltar aqui no meu gerenciar venda. Ó, tá aqui, só que não vai estar certinho, né? Ele vai estar errado. Então aqui no item vendido, vou apagar. Vendas bases de dados, vou apagar. Vou criar uma nova aqui. Uma nova venda. Depois de ele fazer tudo, eu vou colocar para ele lançar. Ó, esse aqui vai para o lançar itens. E aqui já é o final, né? Ele vai ter que, de alguma forma, ir lá na base de dados e lançar. Vamos ver que uma base de dados de estoque. Vamos ver na base de dados de estoque o que é os itens que ele pede. Não, não é esse aqui. É esse aqui. Tá, ele pede ID, nota fiscal, não vai ter. Então, esse aqui já é o fim mesmo? Esse aqui já é o fim. Ele só vai ter um lançamento, depois lançar itens, que vai ser o cliente e os itens. E aqui, vamos ter que avaliar. Estoque base de dados. Tá, aqui no estoque base de dados ele vai... Vou declarar uma base de dados aqui de novo. Que vai ser este termo aqui. Tendo uma base de dados, eu vou ter que vir e fazer o lançamento. Eu vou lançar o ID do fornecedor e o ID do fornecedor e o fornecedor primeiramente. Então deixa eu voltar lá na minha venda e ver onde é que é a posição deles dois. Vai ser essas duas posições aqui. Vai ser na 2 e na 3. Então vai ser ID do fornecedor é igual base de dados. Não, aqui não é base de dados, é formulário, desculpa. Aqui eu vou pegar no formulário, ponto, getRange, linha 2, coluna 2, ponto getValue. Que é essa aqui, 2 e 2. E aqui, linha 3, coluna 2. E aqui vai ser nome do fornecedor. Aqui eu não vou botar dados do fornecedor, né? Porque ele já virou uma matriz, né? Dados do fornecedor. Então aqui vai ser linha 2, deixa eu apagar aqui para não confundir. Então vai ser, eu posso puxar assim, né? Com uma matriz só de duas linhas, mas é uma matriz, é mais rápido já. Formulário.getRange. Linha inicial, 2. Coluna inicial, 2. Quantidade de linhas, 2. E a quantidade de colunas, só 1. E aqui é values no plural. Pegou na vertical, mas ele vai ter que lançar na horizontal. Então eu vou botar aqui e vou botar... Isso aqui, por mais que é só duas, mas isso aqui é uma coluna. Eu vou transformar em linha. Então é linha... Não, desculpa. Coluna para linha. E esse valor vai aqui dentro. Essa variável vai aqui dentro. Beleza. Aí aqui eu já vou ter a minha informação. Quer saber? Eu vou fazer só uma função separada para lançar no estoque. Lançar saída no estoque. Que daí eu consigo ir mexendo só com uma de cada vez. Vai ficar um pouco mais fácil agora nessa aula. E vou pegar esses aqui. Vou pegar só esse pedacinho aqui. Vamos trabalhar só aqui primeiro, sem ter que ficar olhando toda a função, né? E eu vou procurar esse lançar saída no estoque aqui na minha lista. Lançar. Aqui, lançar saída no estoque. E aqui eu vou dar um logger log nesse dados do fornecedor só para ver se ele está pegando certinho. Aqui não tem nada, então ele não tem nem o que pegar, certo? Tá, deixa eu pegar aqui o orange. Usar este cliente e vou rodar aqui. 2 e o orange. Pegou aqui certinho. Ele já pegou uma
uma matriz certinho do jeito que eu queria. Agora eu preciso lançar isso aqui lá no estoque, lá no meu estoque base de dados. Ele tem que lançar aqui. Aqui eu botei fornecedor, mas depois eu vou ter que corrigir esse cabeçalho. Não vai ser ID do fornecedor, vai ser ID da pessoa, assim, né? Não tem um nome, né? Porque às vezes pode ser fornecedor, às vezes pode ser cliente. Porque quando for saída vai ser cliente, quando for entrada vai ser fornecedor. Então essa parte aqui, esse termo aqui no cabeçalho eu vou ter que alterar. Tá, primeiro ele vai ter que entrar lá daí, no estoque base de dados, e vai colocar... Vou botar para ele lançar só um por enquanto. Ele vai pegar aqui o base de dados, .getRange. Antes eu vou botar acho a última linha aqui. Linha seguinte, quer dizer. Linha seguinte. É igual a base de dados .get last row. Aqui eu vou botar esse aqui na coluna 1, né? Porque daí eu vou encontrar a última linha, vou colocar aqui. Vou botar set value e vai ser o próprio linha seguinte. Aí depois eu vou vir, ele vai escrever aqui o ID. Aí depois ele vai andar quantas para o lado? 1, 2, 3, 4. Ele vai andar 4 para o lado. E aqui vai ser uma matriz, então vai ter mais informações, né? Quantas linhas? Aqui, ó, repara que ele realçou aqui o num row, quer dizer quantas linhas? Só uma linha mesmo. Quantas colunas? 2. Aqui é set values no plural. E aqui vai dados do fornecedor aqui. Vamos lá na nossa venda, no formulário de venda, e vamos lançar saída no estoque. Vamos ver se ele vai funcionar certinho. Vamos lá no nosso estoque. Estoque base de dados. Opa, não lançou não. Lançar saída no estoque. Estoque base de dados. Aqui faltou um mais um, desculpa. Linha seguinte tinha um mais um aqui. Aí, beleza. 7 e ele botou o orange. Bom, até aqui tá tudo bem, tá indo certo. Só que daí a gente tem que agora analisar quantas vezes ele tem que fazer isso. Porque se ele tiver 3 itens, ele tem que ter 3 lançamentos aqui, né? Então vamos lá no formulário de compras, de vendas, desculpa. Formulário de venda. E agora eu vou colocar aqui alguns itens. Pegar mais um item aqui, usar este item. Beleza. Aí agora eu preciso saber quantas vezes que ele vai fazer essa repetição aqui. E como é que eu vou definir isso? Vai ser a quantidade de linhas que tem nessa coluna D, que a gente já sabe que a gente tem aqui uma função, né? Essa função aqui, que já vai ser a quantidade de repetidas. Que vai aqui. Var i igual a 0, enquanto o i for menor a quantidade de repetidas, bota i mais mais. E esses dois vão aqui dentro. Aqui o linha seguinte, a cada loop ele tem que subir mais um, né? Então é linha seguinte igual a linha seguinte mais um. Daí ele vai vir e vai ficar fazendo esse loop aqui. Fica perfeito. Agora ele vai repetir a quantidade, ele vai repetir 2 vezes. Vamos lá no nosso estoque, só vou apagar o que eu tinha feito para ver se ele vai fazer certinho. Ele tem que botar 7, 8 e botar 2 vezes aqui. Vamos rodar. Beleza, certinho. Agora só falta ele puxar o item e a quantidade. O ID, quer dizer, o ID do item, o nome e a quantidade. Vamos lá. Esse linha seguinte tem que sempre ficar por último. Aqui vai ser uma matriz, né? Ele vai pegar esses dois aqui. Quer dizer, aqui ele vai pegar, primeiro aqui ele vai pegar uma matriz. Então vai ser formulário ponto
getRange. Como é que eu vou chegar ali agora? Não, esse aqui vai ser fora, né? var dados dos itens é igual a formulário.getRange. Aqui vai ser linha 2, para pular o cabeçalho. Quantidade de colunas vai ser só essas duas aqui inicialmente. Eu sei que vai ter lá no final, mas como elas são separadas, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Então não tem como fazer, não existe matriz dessa forma. Então aqui vai ser os 2. A coluna inicial vai ser a 4, né? O D é a quarta letra do alfabeto. 1, 2, 3, 4. E pega só mais uma. Então aqui a quantidade de linhas vai ser a quantidade de repetidas. A quantidade de colunas vai ser 2. Ponto getValues no plural. Aqui eu vou dar um logger só para a gente ver se eu estou fazendo certo. E essa parte de setValue aqui eu vou comentar só para eu ver se está tudo certinho aqui, tá? Assim que tiver, se tiver tudo certinho, já vamos tocar o barco. Mas vamos ver primeiro aqui se os itens ele está pegando certo. Tá pegando, pegou certo, pegou só esses dois mesmo. Agora ele tem que pegar o quantidade. O quantidade também vai ser meio que uma matriz também. Dados os itens, vou botar QTD, quantidade. Aqui vai ser linha 2, aqui vai ser, aqui estava 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui vai um 9. Quantidade de repetidas a gente se manteve e aqui só uma mesmo. E eu vou puxar daqui para cá e vamos testar de novo se ele pegou o QTD certo. Pegou tudo em branco e não tem nada mesmo. Vou botar 3 e 7. Ele tem que printar aqui para mim 3 e 7. Fechou, 3 e 7. Agora eu tenho quantidade dos itens, eu tenho dados dos itens, né, o que vai ser lançado, e eu tenho a quantidade dos itens. Beleza. Agora é base de dados.getRange, vai ser no linha seguinte, coluna estoque, base de dados. Vai ser na coluna 7. Não, 7 não, desculpa. 6 e 7. 6. A quantidade de linhas vai ser... Não, isso aqui não vou precisar fazer no loop. Tô gastando mais processamento do que o necessário. Porque aqui não vou precisar fazer um loop. Aqui eu já vou poder colocar direto a matriz aqui e depois aqui. Então, aqui eu vou fazer essa localização aqui. Só que daí, lá daquela planilha base de dados, eu vou ter que vir encontrar qual que é a última preenchida aqui na F. Então, eu vou pegar esse base de dados, botar aqui e vou botar F. E aqui pode tirar esse -1. E aqui vai ser linha seguinte. De novo. É bom repetir esses nomes que vai ficando cada vez mais fixo na mente. Aqui eu vou encontrar a linha seguinte, que vai ser esse aqui. O quantidade de repetidas vai se manter ainda, eu ainda vou poder usar. Então vai ser base de dados é o estoque lá, então vai ser base de dados.getRange. Linha, a linha vai ser a linha seguinte. Quantas colunas? Vai ser 2 colunas. Vai ser essas duas aqui, né? A quantidade de linhas vai ser a quantidade dos itens. E a quantidade de... Ah, desculpa, eu escrevi um negócio errado. Esse aqui é a quantidade, a coluna inicial, que é a 6, né? F, eu acho que é a 6, isso. F é a 6. E aqui é a quantidade de linhas quantidade de colunas que vai ter. Então, qual linha que ele vai começar? Vai ser no linha seguinte. O linha seguinte é a última linha da coluna F, que eu usei com essa variável aqui. Beleza. Daí aqui eu vou para começar na 6. Por quê? Porque eu vou escrever aqui, ó. Essa parte aqui de lado pode ignorar. Então, vai começar aqui. E vai ter 2 para o lado, por isso que tem esse 2 aqui. E o dado dos itens... Não, aqui tá errado, né? Aqui não é dado dos itens, aqui é outro nome. Aqui tem que ser vai ser esse aqui, ó, quantidade de repetidas. Aí, quantidade de repetidas
vai ser a quantidade de itens que vai ser comprados aqui no formulário de compras. Deixa eu botar aqui o formulário de venda, desculpa. Vai ser essa quantidade aqui. Com essa quantidade aqui, eu encontrei quase tudo já. Aí agora o set values no plural, porque vai ser uma matriz. E eu vou botar aqui os dados dos itens. Vamos ver se estão funcionando. Vamos lá para o nosso controle de estoque. Deixa eu apagar o que tem aqui e vamos ver se ele está preenchendo certinho. Beleza. Agora só falta ele trazer o quantidade. Que vai ser a mesma coisa aqui. Só que, em vez de ele... Só que ele vai escrever desta forma aqui. Aqui o quantidades ele está aqui. Eu só tenho que lançar ele dentro aqui. Aí, em vez de 6, vai ser na coluna do quantidade. Vai ser na coluna 8. Então, aqui vai ser o 8. Linha seguinte, quantidade repetidas, 8. E aqui vai ser só uma coluna mesmo. E aqui eu vou mudar. Em vez de dar os itens, vai ser só a quantidade. Que aqui a gente está pegando a quantidade. Vamos de novo. Vamos rodar para ver se está certinho. Preencheu a quantidade também. Agora, por último, vamos simplesmente colocar a palavra saída aqui. Então, esse aqui vai ser o linha seguinte. Aqui vai ser no 9. Esse é o 9 mesmo. 9. Quantidade repetida é a mesma coisa, só uma. E aqui eu vou colocar a palavra saída. Sem acento, saída vai ficar, mas é melhor. É melhor programar sem os acentos. Não, vou deixar o acento mesmo. Saída. Aí o programa já vai conseguir entender quando que é entrada, quando que é saída. Opa. Não foi. Ah, aqui é singular, né? Que saída não é uma matriz, saída é só uma string, só uma palavra, né? Rodou. Ainda não foi. Não, foi. Acho que foi. Só deu uma lentidão. E o saída. E data de operação. Aqui o 10. Eu acho que é pega a data de hoje, isso aí. Beleza? E pode rodar o programa que agora ele vai preencher a data também. Belezinha? A nota fiscal de saída realmente ela não é obrigatória, então pode ser que fique em branco às vezes. Então agora eu tenho entrada e tenho saída. Só que agora a gente precisa também mudar o nosso atualizar estoque. Só que isso fica para o próximo vídeo, beleza? Obrigado, até daqui a pouco, valeu!